Quando falamos de adolescência, normalmente focamos muito o adolescente em si, trazendo as demandas do adolescente. O nosso vídeo de hoje, nós vamos pensar uma outra situação. Como ficam os pais dos adolescentes? Então hoje é para a gente falar dos pais dos adolescentes, não especificamente o adolescente em si. Porque é isso que acontece. A tendência é de focarmos muito na vida do sujeito na qual a gente tem que pensar, e no caso o adolescente, e esquecemos de pensar em quem está cuidando do adolescente. Então, nosso tema de hoje é como ficam os pais dos adolescentes. E neste sentido eu trago a pergunta de como ficam esses pais, porque quando os filhos entram na adolescência, revigora, revitaliza as imagens, as cenas dos pais quando eles eram adolescentes. E é interessante que ao atender adolescentes, muitas vezes os pais, ou na maioria das vezes, os pais não percebem esse detalhe, que a entrada da adolescência nos filhos leva os próprios pais a visitarem a sua própria adolescência, só que de forma inconsciente. Então eles estão no pé na realidade, educando os filhos adolescentes e não percebem que muitas dificuldades, muitos conflitos que acontecem dessa emergência da adolescência nos filhos diz respeito a coisas que eles mesmos viveram e que não querem encarar que viveram um dia. Interessante a gente prestar atenção neste detalhe. Grande parte, então, dos conflitos dos pais em relação aos filhos adolescentes, mas podemos também jogar essa demanda para professores, para empresas onde acolhem adolescentes como menor aprendiz, onde tem adulto tendo que lidar com adolescente, isso sempre vai acontecer. Mas eu quero dar a ênfase aqui para os pais que estão ali no dia a dia, de enfrentar esta realidade. E a gente percebe que a adolescência dos pais, revitalizada na emergência da adolescência dos filhos, faz trazer coisas mal resolvidas destes pais. Geralmente o conflito se dá quando o filho emerge na adolescência e começa a ter comportamentos que se assemelham a situações de conflito também que este pai e essa mãe viveram lá no passado. Ou uma situação de uma paixão mal resolvida, ou uma situação de entrada às vezes em álcool, em droga, ou uma situação de rebeldia com os próprios pais, que aí os adultos, os pais negam que viveram isso no passado e atacam o adolescente quando ele manifesta os mesmos comportamentos do passado. É importante entender que as realidades sociais são diferentes, os adolescentes vão viver também conforme as suas condições socioeconômicas e a sua ambiência cultural. Porém, existe alguma coisa que é comum em todos os adolescentes: o processo de transição, de saída da infância para a adolescência, e essa adolescência que é uma etapa de passagem. E aí, nesta situação que o adolescente ele acaba querendo construir a sua identidade, querendo galgar o espaço diante do coletivo que o pressiona de alguma forma, das regras, das morais e de todas as orientações que ele tem que cumprir de terceiros, numa etapa que ele quer ter autonomia, que ele quer ser dono de si. E esta etapa seus pais também já passaram. E é interessante que muitos pais não têm coragem de falar da própria história de juventude, de adolescência, com medo de que os adolescentes vão achar que podem fazer o mesmo.
Então, por exemplo, pais que bebiam muita bebida alcoólica na adolescência e que, quando seus filhos entram na adolescência, agora proíbe a bebida alcoólica, que é necessário, que é óbvio, que é muito importante essa proibição, mas que ao mesmo tempo tem uma conotação negativa de poder falar sobre isso do passado deles, como se os adolescentes fossem copiar. Eu vejo que é o contrário, eu vejo que quando acontece isso, de os pais revelarem também parte da história que eles vivenciaram, para mostrar para o adolescente que também essa fase de transição afetou a eles também na vida humana deles, na trajetória de vida deles. Aí o adolescente ele se sente mais aliviado. Mas ao contrário, quando os pais negam essa realidade do que eles mesmos vivenciaram, aí então há o conflito, porque existem os pais tentando camuflar uma verdade, uma história, e existem os adolescentes tentando revelar uma história passada e pegando o contraditório dos pais. Aí são dramas desses pais que, quando os filhos então chegam na adolescência, se pegam muitas vezes num conflito profissional, numa frustração daquilo que eles gostariam de ter feito e não fizeram, numa revitalização de uma época que eles também tinham potência, tinham beleza, tinham estética, e que agora, de alguma forma, isso já se foi, né, conforme a idade que esses pais estão, até porque a manutenção dessa vitalidade começa a haver o desgaste. Se hoje os pais têm filhos de adolescente de 14 anos, vamos dizer que esses pais aí estão com 30, 35, 40 anos. Então essa vitalidade, essa beleza, essa jovialidade, essa sedução corpórea que muitas vezes se apresenta no adolescente, que eles estão vivendo ali no cotidiano, está faltando neles mesmos, né? E também as projeções que o adolescente pensa em fazer, aquilo que ele começa a dizer que ele quer conquistar, mexe com a covardia ou aquilo que foi fracasso dos próprios pais. Tanto é verdade que os pais que têm um melhor desempenho no que estão fazendo, que conseguiram realizar o que sonharam e conseguiram trilhar o que sonharam, ou que mesmo que não conseguiram, mas que assumiram a identidade, assumiram a vida que estão levando conforme é a sua própria realidade, vão ter menos conflitos com os pais, com os adolescentes, desculpa. Por quê? Porque eles não vão querer confrontar com o adolescente naquilo que esse adolescente está gritando do fracasso deles, porque eles não estão se sentindo fracassados. Então o conflito vai aumentar muito nos adultos que têm filhos adolescentes e que se sentem ou se estão numa situação de conflito consigo mesmo, com a sua carreira profissional, com coisas que foram planejadas e não deram certo, com baixas expectativas de vida e assim por diante. Então, nesse sentido, os pais que vão ter melhor facilidade ou maior facilidade de lidar com seus filhos adolescentes são aqueles que olham para a transformação dos adolescentes e ficam felizes de saber que eles entraram numa nova etapa de vida. Esses pais que conseguem olhar para a adolescência como uma etapa na qual eles também já vivenciaram, eles vão ter muito mais facilidade de respeitar, de entender essas diferenças, essas alterações comportamentais e físicas. Senão eles ficam jogando pedra, dizendo que são aborrecentes e querendo fugir da realidade de educar esses adolescentes. Eu lembro muito bem de um senhor que, falando comigo sobre os filhos da gente, né, um amigo que falava sobre os filhos, e que ele falava o seguinte: nossa, cara, a gente controla tanto nossos filhos, a gente tem tanto medo que eles façam besteiras, mas se eles soubessem o mínimo do que nós fizemos de besteira de quando éramos adolescentes, né? Eu mesmo falo que a minha adolescência, se eu fosse viver a minha adolescência da forma como eu vivi no passado, na época da minha adolescência, se fosse viver hoje, eu seria um transgressor, né? Eu seria quase que enquadrado num processo de conselho tutelar, quem sabe. Por quê? Porque a adolescência é a vivência dessas possibilidades, dessas transgressões. E como que ajuda ao adolescente os pais que entendem isso e não que vão permitir,
mas que pelo menos entendem e não vão conflitar, e vão acolher e vão estar juntos. Este é o caminho, porque aí esses pais estão dizendo que não estão misturando a história pessoal da história que está emergindo do filho, que eles como pais sabem entender que existe um processo de evolução desses filhos. Então esse tema é um tema que dá margem para falar muito conteúdo, mas eu escolhi falar sobre como fica esses pais de adolescente, porque a gente tem que começar a pensar mais nesses pais, até para que esses pais possam resgatar o que eles foram na adolescência, para poder entender como que é a adolescência dos filhos deles que estão emergindo aí, e também quem não tem filhos, mas na escola como professores, na empresa como lideranças de equipe, e na cidade, né, convivendo com os adolescentes na cidade, na igreja. Existe muita intransigência dos adultos em lidar também com os adolescentes, da própria igreja, da comunidade religiosa que frequentam, né? Aqueles ataques, aquelas críticas, e esquece que um dia também eles foram agitados, um dia eles também quiseram fazer uma música mais dinâmica, eles quiseram também fazer coisas novas e irreverentes. É nesse sentido que a gente trabalha esse vídeo de hoje. Espero que você possa usufruir desse tema e qualquer coisa estamos aqui para tirar sua dúvida. É só ligar para a gente que a gente troca uma ideia, ok?